Chega mais aí, meu querido e minha querida, que agora a gente vai atacar aqui a resolução de mais uma questão. E o nosso enunciado fala pra gente o seguinte: duas bobinas A e B são feitas com fios de material condutor e estão representadas na figura a seguir. O circuito em que está a bobina A está em curto, enquanto a bobina B está em um circuito, não está em um circuito fechado. Cada bobina é exposta a uma grande variação de fluxo magnético devido a um ímã, onde N significa o polo norte e S o polo sul. Então a gente tem aqui polo norte e polo sul, e vai ter uma grande variação do fluxo magnético aqui nessa bobina que está com o circuito fechado, essa aqui está com o circuito aberto. Então, esse ímã aqui, que foi abandonado ao iniciar um movimento pendular próximo o suficiente da parte superior da bobina. Os dois ímãs são idênticos e uma montagem, esses dois ímãs são iguaizinhos, e essa montagem não interfere nessa e essa não interfere nessa. E aí a questão vai perguntar, é correto afirmar que, pontinho, pontinho, em relação à corrente induzida, na bobina, pontinho, pontinho, que, pontinho, pontinho, módulo da velocidade tangencial do ímã. E aí primeiro a gente vai analisar o que acontece aqui nessa bobina A. Vamos lá, esse ímã ele vai passando bem aqui. Na hora que esse ímã vai passando bem aqui, o que acontece é que existe uma variação do fluxo do campo magnético aqui nessa superfície. E aí, como existe uma variação do fluxo do campo magnético nessa superfície, existe o surgimento de uma diferença de potencial induzido. Uma diferença de potencial que é induzida nessa bobina daqui. Como esse circuito é fechado, a gente passa a ter uma corrente. Só que corrente elétrica em um fio aqui vai gerar um campo magnético que vai interferir no campo magnético desse ímã e vai gerar a redução da velocidade desse ímã. Ah, e vai alterar a velocidade desse ímã. Entendi, Amos. Então esse daqui, ele se movimenta, gera a corrente induzida aqui. Essa corrente induzida gera um campo magnético que vai frear um pouco esse ímã daqui. No final das contas, esse é um princípio de conservação de energia. Por quê? Peraí, se eu estou tendo um movimento de elétrons aqui, se eu tenho corrente elétrica aqui dentro, na realidade, para existir esse movimento, a gente dá energia para esse sistema desse movimento dos elétrons. E de onde vem essa energia? Essa energia vai vir aqui dessa redução de energia que a gente vai ter no movimento do nosso ímã. Então a energia continua se conservando. Beleza? Eu sei que talvez essa é uma análise que você nunca tinha ouvido falar, mas é isso que acontece. Nesse caso daqui, a gente tem, de fato, esse fluxo, o ímã se aproximando, havendo uma variação do fluxo do campo magnético aqui nessa bobina, mas o circuito está aberto. Quando o circuito está aberto, a gente não tem a passagem de corrente elétrica. Ah, e se não tem passagem de corrente elétrica, se a gente não tem corrente elétrica, a gente não tem o surgimento de um campo magnético. E se não tem o surgimento de um campo magnético aqui, esse, como não surge um campo magnético, isso que não surge não vai interferir no movimento desse ímã, ou seja, não vai alterar, não vai reduzir a velocidade desse ímã. Ou seja, como não existe corrente aqui, não existe o roubo de uma parte da energia cinética do ímã, do movimento do ímã, da energia do movimento do ímã, para gerar esse movimento dos elétrons aqui. Logo, a gente vai analisar as alternativas. É correto afirmar que, vamos analisar aqui a letra A, é correto afirmar que a corrente induzida na bobina B. Falso. Na bobina B, não existe, não há corrente induzida na bobina B. Vamos olhar aqui, alternativa B. É correto afirmar que há corrente induzida na bobina A. Beleza, existe uma corrente induzida na bobina A que não altere o módulo da velocidade tangencial do ímã. Isso aqui é falso. Existe uma corrente induzida e essa corrente induzida altera a velocidade do ímã aqui na bobina A. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Letra C. É correto afirmar que não há corrente induzida na bobina A? Olha, existe sim corrente induzida na bobina A, então eu não posso aceitar essa alternativa C. Só sobrou a D, mas a gente vai analisar a alternativa D normalmente. É correto afirmar que não há corrente induzida na bobina B que altere o módulo da velocidade tangencial do ímã. Ou seja, não existe uma corrente induzida na bobina B que vai alterar a velocidade do ímã. Ou seja, não existe, não vai haver
é a variação dessa velocidade do ímã aí na bobina B, ou seja, nossa alternativa correta, nossa alternativa D de dado. Beleza, deu para entender? Espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida, mas se ficar, coloca aqui embaixo que a gente vai conversando. Grande abraço!